Olá, boa noite. Quinta-feira, 20 de dezembro. Eu sou Jorge Guedin e está no ar agora o FUB Notícias. Na última reportagem da série sobre assédio, vamos comentar sobre algo recorrente no país, principalmente nos ambientes de trabalho, o assédio moral. Hoje em dia, a prática de violência no ambiente de trabalho é um assunto bastante discutido. Para se ter uma ideia, uma pesquisa divulgada pela BBC Brasil mostra que metade dos brasileiros já sofreu com o assédio durante o expediente. O assédio moral ele não é feito às claras, ele é uma coisa oculta, muito sutil, ele vai se dando aos poucos, não é? E é claro que o assediador, ele não se mostra, muito pelo contrário, às vezes ele parece até ser uma pessoa boa gente, que quer ajudar e tudo mais, mas são aqueles atos que aos pouquinhos vão minando a autoestima do empregado que levam ao assédio. O assédio moral no trabalho, né, são essas situações constrangedoras e humilhantes de forma repetitiva, né, no ambiente de trabalho e durante a jornada de trabalho de uma pessoa, né? Isso sim pode trazer muitas situações de ordem psicológica negativa para a pessoa que está sofrendo esse assédio, né? Para ser considerado como assédio moral, a vítima deve ser exposta a situações humilhantes e constrangedoras, repetidas vezes e por um período prolongado durante a jornada de trabalho. Este advogado e professor da FURB explica a diferença entre assédio moral e dano moral. O dano moral é a prática de um ato que ele é perceptível de imediato, não é? A pessoa que sofre o dano moral o sente na hora em que ele, né, uma ofensa, às vezes verbal, às vezes física, mas ele é sentido de imediato. Ele pode se dar através de um único ato, mas ele também pode se perpetuar no tempo através da prática reiterada de vários atos. Já o assédio é uma coisa um pouquinho mais sutil, não é? São a prática reiteradas de atos que levam o trabalhador a uma situação vexatória, uma situação humilhante, não é? A uma situação de menosprezo. E ele vai, com o passar do tempo, sofrendo de baixa autoestima. Né? E são prática de atos que levam o seu desenvolvimento no decorrer do contrato de trabalho, durante o horário de expediente. Né? Basicamente são atos que levam, como eu disse, a situações vexatórias, humilhantes, constrangedoras, que levam à perda ou à baixa autoestima do trabalhador. Ele passa a se sentir incompetente, despreparado, inepto, né? Vai atingindo aos pouquinhos a figura do empregado. E as consequências do assédio moral podem ser graves. Com as situações constrangedoras, né, no trabalho, ela pode deixar o trabalho, né, ou não conseguir voltar, ser afastada. Então, isso prejudica, né, de toda uma empresa e tudo mais, né? E logo ela pode criar tipos de resistência, nem sair mais de casa, né? Dependendo de como se encontra essa situação, né? E normalmente as pessoas vão comentar com outras ou com outras colegas e sempre as pessoas querem que abafe, não conte, não siga adiante. Não, tem que seguir adiante, tem que buscar ajuda jurídica para isso, seus direitos tem que buscar, né? E buscar psicoterapia, né? Dependendo de como está a pessoa nesse momento. Perder o emprego e sofrer represália são os receios mais comuns entre as vítimas de assédio. Por isso, muitas não denunciam o agressor. Mas isso tem que mudar, já que está virando um problema comum no mercado brasileiro e afetando cada vez mais pessoas. Cada caso é um caso, depende muito do porte da empresa. Muitas vezes o trabalhador é assediado pelo próprio titular da empresa, que é, na verdade, o seu chefe imediato, e ele não tem a quem recorrer. Mas, por outro lado, você pode estar numa situação de uma média empresa, uma grande empresa, onde o trabalhador tem chefias imediatas ou se, por exemplo, o assédio estiver lhe sendo direcionado pelo seu superior imediato, mas acima dele existem outros superiores, então ele pode recorrer eventualmente a outros superiores na busca de uma solução, mas realmente é uma situação muito difícil e, na maioria das vezes, o empregado suporta calado este assédio, né? E os malefícios vão se manifestar com o tempo. É muito importante que essa pessoa que sofreu esse abuso, né, e esse assédio, busque acompanhamento psicológico, né, para ela poder saber lidar em futuras situações que eventualmente vão acontecer, né, utópico pensar que, né, estaríamos eliminando tudo, não. Então, e para que ela possa voltar ao seu ambiente de trabalho e tudo mais e possa saber lidar com essas situações, né.
Segundo o advogado, o assédio pode ocorrer tanto de cima para baixo, quando um chefe assedia um funcionário, por exemplo, como também pode acontecer entre colegas de trabalho ou então o próprio chefe ser a vítima. No plano vertical, ele pode se dar, no que é mais comum, de forma descendente, ou seja, de um superior hierárquico a um trabalhador numa posição inferiorizada, um subordinado, e se caracteriza, por exemplo, com a prática de cobrança de metas impossíveis de serem atingidas, a prática reiterada de tarefas, né? O empregado manda-se fazer uma tarefa, manda-se repetir porque não está bom, manda-se repetir novamente e assim sucessivamente, quando na verdade a tarefa foi realizada a contento. Ele pode se dar também, e aí são situações menos comuns, no aspecto ascendente, ou seja, de baixo para cima. De um grupo, normalmente um grupo de empregados subordinados direcionados a um chefe numa posição hierarquicamente superior, vamos colocar assim. Isso é muito raro, mas acontece. Temos também no plano horizontal, quando o assédio é levado a efeito de um grupo, normalmente um grupo de trabalhadores, a um colega de trabalho que normalmente se encontra na mesma posição. Não é? Isso normalmente ocorre em função de uma disputa, uma concorrência por um cargo, ou quando um elemento daquele grupo começa a se destacar, ele começa a ser menosprezado pelos demais elementos do grupo. As pessoas que sofrem esse assédio devem procurar a justiça, não ficar quietas, né? Porque a impressão de que se tem é que ainda o agressor é que tem razão, né? Parece que o que a gente vê é como se o agressor ainda tivesse razão, né? Às vezes uma pessoa sofre abuso sexual e ainda vão pensar se ela não provocou, né? Então isso é muito triste mesmo. Por isso é muito importante denunciar. Se você está passando por alguma situação de assédio no ambiente de trabalho, não fique calado. De forma geral, o crime de assédio, ele se dá com uma forma de poder. Sempre quando alguém acha que tem mais poder sobre o outro, esse assédio se dá. Seja ele moral, seja ele sexual, né? É sempre uma relação de poder. Então, quando alguém detém um determinado poder a mais do que o outro, esse assédio se dá, claro que em detrimento a querer algo em troca. Na verdade, ninguém nasce assim. Isso tem que ficar bem claro. As pessoas não nascem nem preconceituosas, nem mimadas, nem exigentes. Elas se tornam, né? É aprendido, é um comportamento aprendido. Aprender a conviver em sociedade prezando pelo bem-estar do próximo. Isso gera benefícios tanto para a empresa quanto para todos nós. Bem, lembrando que você pode rever todas as 4 reportagens da série nas nossas redes sociais. Ainda sem ter o que fazer nas férias, que tal praticar ecoturismo? Esse é o assunto de hoje da nossa dica de sustentabilidade. Você sabe o que é ecoturismo? Bom, vai chegando no verão, né, temperatura aumentando, e nós nos sentimos mais à vontade para fazer passeios, buscar novos locais, né? E um dos destinos mais frequentes é o litoral. Então, existem muitas atividades que a gente pode fazer, além de ir para a praia, quando você tem disponível toda uma área natural de preservação, né, que é a encosta aqui da Serra do Mar. Mesmo no litoral existem várias trilhas que podem ser visitadas, né, e usufruídas pela população de forma sustentável. Então, o ecoturismo é o ramo, o segmento do turismo que envolve a interação do ser humano com a natureza, né, com as paisagens naturais, com os recursos naturais e com os aspectos culturais também das regiões, inspirando um sentido de conservacionismo, ambientalismo, né, e sustentabilidade. Você pode buscar por conta própria esses passeios, né, esses locais para se fazer trilhas ecológicas, mas também a dica que eu trago é de buscar guias
nas regiões, né, que tenham conhecimento da área, da região e possam passar informações, tanto da conservação do local, quanto dos aspectos geográficos, naturais. A gente tem guias gratuitos em algumas regiões, por exemplo, na sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, existem visitas guiadas, né, com essa orientação, que são gratuitas, né, o visitante pode chegar lá, receber informações e entrar em contato com a natureza de forma qualificada. Ou também você pode, se tiver disponível o recurso, contratar guias especializados que certamente vão qualificar muito o seu passeio, se a intenção é fazer o ecoturismo, porque eles podem passar informações sobre a vegetação, sobre os animais, sobre aspectos históricos da região. Então, fica como dica, né? Aproveitar as suas férias, além da visitação das praias, de fazer também um ecoturismo. Estamos no Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Hoje, além de falar de prevenção, vamos saber como os portadores podem levar uma vida mais normal, recebendo o tratamento adequado. Flávio descobriu que havia contraído HIV há 11 anos. Ele soube quando foi fazer uma transfusão de sangue no Hemosc. Ao contrário de hoje, o resultado não saía na hora. Já foram 3 tortuosos meses de espera para chegar ao resultado, que hoje, analisando e percebendo como foi um pouco estranho. Eu costumo dizer que abriu um buraquinho no fundo e eu não quis me matar, como muita gente pensa que a pessoa, quando recebe esse resultado, alguns passam por esse momento. Eu não tive esse momento, essa fase, mas eu tive uma longa fase de assimilação para perceber o que tinha acontecido e tentar refletir a respeito. Desde então, ele utiliza os serviços do CEDAP, o Centro Especializado em Diagnóstico e Prevenção em Blumenau. Neste local, as pessoas conseguem saber se portam o vírus, além de receber todo o tratamento que vão ter que manter pelo resto da vida, caso o resultado do exame seja positivo. Tem toda uma equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, o pessoal administrativo, assistente social, onde vai atender esse paciente e fazer o acolhimento dele aqui dentro. Hoje o CEDAP atende cerca de 2.700 pessoas em tratamento. Por mês, são realizados 900 testes para identificar o vírus HIV. Cerca de 10 casos acabam se confirmando. Ao contrário de como aconteceu com Flávio, atualmente os testes saem na hora. Então, é o teste rápido, que ele, dependendo do fabricante, é de 20 a 30 minutos, né, o paciente já tem esse resultado, né? E aí, com esse resultado, ele vai entrar no nosso fluxo, né, de atendimento, né? E quem recebe o diagnóstico de soro positivo pode contar com o apoio de profissionais para tentar diminuir a dor desse momento difícil. Ela fica realmente abalada, acho que é muito difícil, e começa a haver várias dúvidas, vários questionamentos de como vai ser a vida dela dali para frente, né? Aqui no CEDAP somos todas psicólogas que fazem esse trabalho, né, de idade informal, diagnóstico positivo, e quando a gente faz isso, então assim, a gente tem o acolhimento, né, do sofrimento da pessoa, a gente dá um tempo para ela e a gente também faz uma garantia para ela, né, de que a gente sabe exatamente como lidar com a situação, que ela vai sair daqui já sabendo como vai ser o tratamento dela, que vai ficar tudo bem. Para promover a conscientização nacional sobre o HIV e a AIDS, em 2017 foi criado o Dezembro Vermelho. No segundo ano da campanha, um dos focos está na adesão ao tratamento. Quanto mais cedo, maiores as chances de se levar uma vida mais normal. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, se tiver a doença, melhor, porque você vai ter uma qualidade de vida bem melhor dali para frente. É por isso é tão importante que as pessoas que tiveram uma situação de risco, que fizeram sexo sem preservativo, né, façam o teste de HIV para que elas possam ser diagnosticadas já no início da infecção e que elas possam, então, logo estar nessa condição indetectável, tá? O indetectável é importante para a manutenção da saúde e para romper a cadeia de transmissão. Nos líquidos vaginal, líquido no sêmen, tá? No sangue,
eu não teria a presença do vírus, certo? Se não tem a presença do vírus, a transmissibilidade do vírus ela é bastante remota. O que não quer dizer que a pessoa esteja curada da doença, tá? Ela continua doente, entre aspas, ou seja, ela continua portadora do vírus, mas sem a presença dele na vagina, no sêmen e no sangue, tá? De forma que ele teria uma forma de transmissão bastante rara. Mas nunca é demais ressaltar: a prevenção precisa estar sempre em primeiro lugar. Lembrar que o HIV ainda não tem cura, ainda não tem vacina, e a única forma de se evitar um desfecho ruim da doença é a prevenção. Prevenção significa sexo seguro. Mas você tem que ser consciente dos riscos que você corre entrando por este caminho. Você tem que estar consciente dos riscos que você corre em qualquer circunstância. Nós estamos numa época em que meu corpo, minhas regras. Sim, seu corpo, suas regras. Mas antes de entregar o seu corpo às suas regras, entenda quais os riscos que você vai viver se você tiver alguma decisão menos acertada. Bem, hoje foi o último FURB Notícias do ano com a minha apresentação, mas amanhã tem uma edição especial de fim de ano com a apresentação da Orquestra de Cordas da FURB, realizada na semana passada na Paróquia Luterana de Blumenau. E ainda uma entrevista com o maestro Roberto Rosbach. Não deixe de assistir. Boa noite.